É um prazer estar aqui com vocês e vou falar um pouquinho sobre esse tema que realmente é muito importante e muito relevante para o varejo brasileiro, principalmente o varejo ótico. E quero me apresentar. Do currículo que está aí, eu gostaria de destacar meu tempo de varejo. Eu acho que isso é o mais importante. Todo o resto é estudo, todo o resto é uma jornada, mas o tempo de varejo é mais importante, porque me fez aprender o dia a dia do varejo, me fez aprender o desafio do empreendedor brasileiro no mercado brasileiro. Então, com isso, eu acho que é o mais relevante aqui. Tenho experiência na área de crédito 29 anos, então eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e uma visão do mercado aqui na frente. Principalmente isso, uma visão do que a gente enxerga pela frente, considerando os números atuais do mercado brasileiro. Bom, eu gosto de frases, então aqui é uma frase que eu acho que as frases nos ajudam a pensar. E aqui eu quero trazer uma frase que retrata o mercado varejista como um todo. No Brasil, a economia só existe porque as pessoas compram, senão ela não existisse, e principalmente aqui, elas compram quando tem crédito. Se não tem crédito, se falta crédito no mercado, falta crescimento. E o crédito num sentido mais amplo, nos diferentes instrumentos, na forma de conceder o crédito, em como você atinge os diferentes públicos do mercado brasileiro. Uma outra frase que eu gosto muito é sobre a frase de oportunidade. Muitas pessoas acham que o mundo é cheio de oportunidades, eu também acredito nisso. Só que uma empresa não quebra por falta de oportunidade, ela quebra por falta de fluxo de caixa. Então você pode ter um mundo de oportunidades à frente, você tem um mercado gigante para trabalhar, mas se você não cuidar da gestão do seu caixa, você vai ter problema. E a terceira frase, para a gente aquecer, nada acontece numa empresa se alguém não vende alguma coisa. Então, quando você junta isso no mercado brasileiro, o ponto principal, na minha visão, está em você cuidar da venda. Como você vende, como que você pode ampliar o seu volume de vendas e como você pode receber essa venda com qualidade. Pode ser que na sua empresa você tenha tudo bem estruturado, a gestão está bem feita, a administração dos recursos está bem organizada, seus custos estão equacionados, tudo isso está funcionando administrativamente muito bem. Se faltar venda, e se essa venda que é feita não for com qualidade, não adianta nada toda outra estrutura. A empresa vai ter dificuldade. Considerando isso, esse é um pouco do retrato do mercado brasileiro. Tá? Os consumidores são bancarizados porque abriram uma conta digital, mas eles não têm crédito. Não tem uma linha de crédito que ele consiga comprar. Os cartões de crédito limitam esse consumidor. Você tem autônomos, consumidores autônomos que não conseguem registrar a forma que recebe os seus salários. Com isso, restringe para esse consumidor autônomo, mesmo ele tendo capacidade de pagamento, a oferta de crédito tradicional. O cartão de crédito, a financeira. Você tem, por outro lado, negócios com alta rotatividade. Às vezes o empreendedor abre um negócio com todo o recurso que ele tem e ele tem alta rotatividade, só que ele não tem garantia. Então o banco exigindo garantia, ele não consegue as garantias necessárias para abrir uma segunda loja, para ganhar um financiamento, ou se consegue esse financiamento é caro. Então esse é um pouquinho do mercado tradicional brasileiro. Um outro dado importante, vou trazer 3 slides de dados e depois explicar um pouquinho o que eu falo sobre democratizar o crédito. A gente tem hoje 5,2 milhões de pequenas empresas competindo no mercado. Pelos dados da Biótica, a gente está falando que tem mais de 62 mil óticas filiadas à Biótica, fora que não são filiadas à Biótica. Então existe um mercado de pequena, média empresa muito competitivo. Geram empregos, mas um mercado super competitivo. 82% das empresas precisam de crédito, mas só 29% conseguem no mercado tradicional. Por N motivos. Garantias, histórico,
capacidade de pagamento. Então o mercado tradicional de crédito, ele restringe o pequeno, o médio empresário. 40 milhões de consumidores do sistema hoje financeiro no Brasil, eles são consumidores que eu chamo de informal. Eles não conseguem comprovar a renda, mas têm renda mensal recorrente. O mercado tradicional de cartão, quando dá o cartão, restringe limite. Se ele abre uma ficha na financeira, a financeira não aprova, porque ele não tem as comprovações reais daquela frequência salarial. Então tem uma massa da população que tem necessidade e desejo de consumo, mas que ela tem uma certa dificuldade de comprovar como que ela vai pagar. E tem um mercado que é muito importante falar, que é o mercado de antecipação de recebíveis. Muito no mercado varejista, as empresas de médio porte, elas estão estruturadas do banco que ela tem conta. Ela se relaciona muito com o banco, ela tem o cartão de crédito, a maquininha do banco, o banco oferece algumas vantagens, ela muitas vezes precisa de capital de giro do banco e fica relacionada, até porque no dia a dia é difícil você começar a procurar banco, fazer reunião com banco, com outras opções. E aí é mais fácil, né, na correria do dia a dia, você se relacionar com alguém. E os bancos também criam scores de relacionamento para que você fique com eles por mais tempo. Só que existe um mercado de antecipação de recebíveis gigantesco no Brasil. E existem outras alternativas que você pode se relacionar para construir o seu crédito. Eu estava numa palestra, num evento de fomento, e eu vi uma frase que marcou muito para mim. Que o palestrante de fomento disse assim: olha, você nem precisa ter crédito, você como empresa, mas se o teu cliente tiver crédito, você tem crédito. Eu disse, como assim? Como que funciona isso? Eu não tenho crédito, mas meu cliente tem crédito? Porque o banco tradicional, ele olha para a sua empresa, ele dá crédito conforme o score da sua empresa. E existe um mercado de outros antecipadores de recebíveis, outras empresas do mercado financeiro regulamentadas, bem estruturadas, que elas dão crédito de acordo com a sua carteira de clientes. Então eu posso abrir uma loja, eu não tenho histórico de crédito, meu CNPJ é novo, só que a carteira de clientes que compram em mim tem qualidade. Então eu posso usar o crédito do meu cliente para obter crédito a meu favor. Então, entender um pouquinho desse mercado é trazer alternativas. No final, eu vou reforçar para vocês que o grande lance para os próximos 2 anos, na minha visão, é você ter alternativas, flexibilidade e capacidade de você buscar soluções e não ficar engessado num único caminho, num único canal. Alguns números importantes. Olhando para 2026, quando a gente olha para o mercado de crédito, o consumidor desse mercado nasce em 2026 com 81 milhões de consumidores inadimplentes, segundo dados do Serasa. 49% da população adulta está endividada. Cartão de crédito e banco lideram os vilões das dívidas. Ou seja, se na sua empresa a sua venda está ancorada em cartão de crédito e Pix, saiba que você vai perder um público consumidor. Porque a hora que ele ficar devendo para o cartão vai cortar o limite. A hora que ele tiver dificuldade, começar a atrasar a fatura, o cartão vai reduzir o limite. Vai cortar o acesso dele no cartão. Mas esse consumidor, ele continua comprando. E se depender de uma faixa de consumidor, ele tem necessidade. No mercado óptico, por exemplo, tem uma determinada faixa de consumidores que, se tirar o óculos, como eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar. Então o óculos é o item de necessidade para que eu trabalhe e produza a minha riqueza, produza o meu sustento. Esse consumidor vai comprar. Se a sua loja está ancorada em cartão, somente perde uma parcela de consumidores. 27% das famílias com conta em atraso, até 90 dias, ou seja, a demanda vinda dos consumidores ela está mais restrita. 2026 começa assim. Pelo lado das empresas, né, o desafio das empresas. 2026 inicia com quase 9 milhões de empresas negativadas, dados do Serasa também.
Você tem aí 210 bilhões em dívidas, né, pressionando o fluxo de caixa, e dívida aqui também pode ser interpretada, você ainda não está negativado, tá? Só que você fez um empréstimo, tomou um capital de giro, um empréstimo para abrir uma loja, para fazer a reforma da loja, algo dessa natureza, e paga uma taxa alta da parcela, que consome um pedaço do seu fluxo de caixa. Às vezes, nós como empresários, no dia a dia, e lá no primeiro slide, quando eu me apresentei, eu falei, olha, o mais importante do meu currículo é ver quanto tempo eu acompanho o varejo. Eu nasci no varejo, no comércio, cresci no varejo, no comércio, gosto de estar no balcão da loja, porque lá onde a realidade do Brasil acontece, onde eu chamo que o balcão da loja é a cozinha, é onde você corta o dedo, onde você queima a mãozinha quando está fazendo o jantar, é lá que tudo acontece. E lá no balcão da loja, muitas vezes consome a nossa energia, a gente não dedica o tempo suficiente para fazer as pesquisas e acaba ficando refém do mercado financeiro tradicional. O crédito bancário exige cada vez mais garantias e tudo isso que está acontecendo no mercado brasileiro hoje, por exemplo, o Banco Master e todas as suas consequências, vai fazer com que os bancos, já está fazendo, com que os bancos tirem o pé na oferta de crédito ou cobrem mais sobre isso. Isso pressiona o fluxo de caixa das empresas. Inadimplência e fraude subindo. Se você não tomar cuidado, vai vender, não vai receber. É real. Faça um teste, você vai ver que isso vai acontecer. Maioria é varejo mesmo, pequena, média empresa. O grande empresário que tem 100 lojas, 200 lojas, nós temos clientes que têm 1.200 lojas. Esse empresário tem uma estrutura diferente. Os bancos tratam ele de uma forma diferente. O pequeno e médio paga a conta que o grande ganha de desconto para ser fidelizado. É uma realidade. Por que eu repito isso? Para a gente apenas olhar o mercado financeiro de um jeito diferente. E por fim, a soma dessas coisas que eu falei anteriormente tornam que o nosso consumidor está mais restrito, né? Ele está mais disputado. O bom consumidor, ele está mais disputado. Qual a consequência? As possíveis consequências desse cenário? Cenário real. Empresas endividadas, consumidores endividados, mercado competitivo, cenário econômico incerto muitas vezes, e agora a gente entra em 2026, Copa do Mundo, eleições, independente do que aconteça, tá? Não muda rapidamente o cenário do curto prazo. O que acontecer em 2026 não vai trazer resultado para 2026. Ele começa a construir o resultado para 2027, para 2028. Você tem que chegar lá. E esse é o convite que eu faço para vocês. O olhar para como que eu chego lá com mais flexibilidade, com mais alternativas. Então o mercado vai ser muito pressionado. Tá? Consequências ainda. Aquela empresa que está endividada e começa a sofrer problemas desse endividamento, vai reduzir preço de mercadoria, vai fazer campanhas mais agressivas. Isso vai diminuir também a sua margem, porque você, para competir, vai ter que acompanhar o que essa empresa faz. Tem regiões do mercado óptico, por exemplo, eu tive 15 dias atrás em São Luís, visitei um shopping horizontal lá, e um cliente nosso, de uma ótica, é impressionante, tem 7, 8 óticas ao redor. Esse mercado super competitivo. E óbvio, o empresário que estiver passando dificuldade, para sobreviver, ele vai fazer qualquer coisa para vender até chegar no momento que ele não aguenta mais. Então o mercado tende a ficar bastante competitivo. Então, eu quero trazer esse alerta, né, para o mercado para frente. Na minha visão, e é só mais uma forma de enxergar os números, o cenário é de alerta. Alerta de como você está trabalhando hoje, alerta quais as alternativas que você tem no balcão da loja. Imagina que hoje está difícil e tem um mercado competitivo de você atrair o consumidor para dentro da loja. Ele entrou na loja, gostou de um produto,
mas ele não teve a oferta de crédito necessária para comprar, porque só tinha o cartão de crédito. E o cartão de crédito dele, ele usa para outras coisas. Então, ou ele desiste da compra, ou ele compra talvez um produto menor. Então, é um alerta importante. O limite médio de cartão de crédito no Brasil, né, atualizando, deve estar em torno de R$ 1.500. Dados da Abecs. É esse público. E ele usa o cartão para farmácia, para emergência, para o combustível, para uma compra de supermercado. Então, a dependência de um instrumento é perigoso. O que eu quero dizer como democratização do crédito? Não é uma tendência, é uma necessidade. E eu vou trazer elementos sobre o que significa democratizar o crédito na minha visão. Democratizar o crédito não é só uma frase de marketing, né? Muita gente usa. No mundo das startups, hoje todo mundo democratiza tudo. Democratizar o crédito é você, de alguma forma, ter instrumentos de crédito para todos os tipos de público que entram na sua loja. Qual é a lógica da oportunidade? Necessidade de crédito está alta. Seu consumidor necessita de crédito. Oferta está baixa e restrita no mercado financeiro. Os limites estão diminuindo, as regras estão mais duras e o preço está mais caro. Limites do cartão caindo, inadimplência subindo, necessidade de caixa presente. Então, um mercado super competitivo, na minha visão, e desafiador hoje no Brasil. Vai exigir da gente tomar uma atitude diferente, buscar alternativas. Mesmo que você não precise da alternativa hoje, ela está lá. Porque quando você precisar no futuro, é mais rápido, é mais fácil. Você vai construindo as alternativas que vão te ajudar caso você necessite um momento de dificuldade ou de expansão. Tá? A gente tem clientes, por exemplo, que uma vez que compreendeu essa estratégia, ampliou a sua capacidade de ter flexibilidade e tem condições, por exemplo, de aproveitar uma oportunidade de comprar alguém que está passando por dificuldade, de fazer uma reforma num momento que é mais difícil para ganhar visibilidade e assim por diante. O que é então democratizar o crédito? O que eu quero dizer com isso? Não é você dar crédito de qualquer jeito, é você dar crédito adequado ao seu consumidor. Primeiro, avaliar o consumidor com inteligência em crédito e de acordo com a sua estratégia de negócio. A sua estratégia de crescimento, é de expansão, você tem margem para você aprovar para consumidores que têm scores menores? Como você toma essa decisão de crédito dentro da sua empresa? Cada vez mais o mercado competitivo como está hoje, restritivo como está hoje, vai exigir inteligência na hora de conceder crédito. Eu gosto de citar algumas coisas que eu escuto do mercado, é assim: olha, eu dou meu crédito na loja e para o cliente conhecido, eu faço por aqui. E eu gosto de dizer o seguinte, né? Muitas vezes, o cliente conhecido no momento de dificuldade, ele procura você que é conhecido para ajudar ele na dificuldade dele, e a outra empresa fornecedora dele, que não é o conhecido, ele vai lá e resolve para continuar obtendo crédito lá. Porque aqui no amigo, ele dá um jeito. Isso é comum acontecer. Então, crédito exige a gente cuidar mais, profissionalizar mais. 2, usar tecnologia e experiência. Pode ser, e a gente já tem inúmeros registros disso, que você possa vender para um consumidor negativado, porque depende de qual tipo de dívida que ele tem. Depende do tipo de histórico de comportamento, porque um consumidor que tem histórico de comportamento, ele pode ser tão valioso quanto um consumidor que não tem restrição. Só que isso vai exigir de você tecnologia. Você precisa enxergar quem é esse consumidor. Não é apenas uma consulta que você faz num birô de crédito normal que você enxerga esse comportamento. E também a experiência, que é a história desse consumidor no mercado. Porque vejam, toda essa população que está aqui, 8 milhões de pessoas endividadas, continuam vivendo.
continuam consumindo. Elas não estão morrendo fisicamente. Elas estão morrendo por mercado de crédito tradicional. Mas no mundo real, elas consomem. E como consomem? Quem que dá crédito para essas pessoas? Porque a vida está seguindo. E no mercado óptico, como eu falei anteriormente, uma determinada faixa da população precisa do mercado óptico para continuar vivendo, ganhando seu sustento. 3. Proporcionar diferentes formas de pagamento. Democratizar o crédito é você ter no balcão, eu vou botar uma foto depois, você ter o balcão da sua loja, tudo que é possível para o seu consumidor não sair da loja. Você investe em tráfego pago, você tem lá Instagram, você tem a sua área de marketing, ou alguém que trabalha para você fazendo marketing, e aí o consumidor entra na sua loja, olha o seu produto, pergunta como pode pagar, e às vezes ele diz, tudo bem, eu só estou fazendo uma pesquisa. Não, tudo bem, eu gosto dessa frase, mas só estou dando uma olhadinha. Quantos desses caras saíram da loja porque a oferta de crédito não cabia no bolso dele? O parcelamento ou o instrumento de crédito, e você nem sabe. E ele foi na concorrência e fez a compra, porque ele vai comprar. Se ele não comprar na sua loja, ele vai comprar na loja de alguém. E outra, consumidor do cartão de crédito, ele é cliente de quem? De quem que ele é cliente? Da sua loja ou do cartão de crédito? Quem dá o cartão de crédito? Às vezes o cliente da sua loja que compra com cartão de crédito, ele gasta o limite no supermercado e não compra na sua loja. Qual que é o seu cliente que volta na loja para pagar? Que ele tem fidelidade mesmo no mercado óptico? Tá? Que você não troca de óculos todo mês, você não compra óculos todo mês, mas você tem ciclo do produto. E dependendo da faixa do consumidor, você tem ciclo de vida, em que ele tem a necessidade de fazer a substituição daquele óculos, ou você tem coleções. Como você fideliza? Cartão de crédito não fideliza o consumidor. Cartão de crédito, ele só traz o consumidor com algum limite dentro da loja. Não fideliza. Cartão de crédito é commodity. Todo mundo tem aí. 60% da população tem. 4. Como você constrói previsibilidade do fluxo de caixa? Qual é a estratégia que você usa para que as vendas que você tem a receber, você tenha a capacidade de antecipar uma parte disso, mas ainda uma outra parte você sabe que vai receber. Sabe que vai receber. E que não é do cartão de crédito. Qual é o outro instrumento de crédito que você tem na sua loja que te permite trabalhar fluxo quando você precisa, mas também criar uma carteira de recebíveis futura? Que tipo de instrumento pode ajudar você nisso? E democratizar o crédito também é você ter inteligência na análise de crédito. Na minha experiência, naquilo que eu vejo no mercado todo dia, eu vejo o mercado varejista todo dia, vivo ele todos os dias, não cabe mais uma análise do fio do bigode. Não cabe mais. Meu cliente do lado, do meu bairro, não cabe mais. Não existe mais fronteira. Antes você tinha fronteiras porque você não tinha a tecnologia da internet, como pesquisa. O público que comprava na sua loja, ele está ao redor da área que você atua, ou é um público que circula no lugar onde você se encontra. Mas hoje não existe fronteira. O público pesquisa, o público enxerga, o público mede através da internet, o público recebe influência. E tem um público jovem vindo aí que recebe influência de um TikTok, por exemplo. Isso é real. É real. Eu tenho uma filha de 18 anos que o TikTok é o Google, é tudo dela. Não é um app de dancinha, é um app de pesquisa. É um app de opinião. Então, se o consumidor entra na sua loja, ele não pode sair. Você não pode perder a venda. Isso é democratizar. Então, esses são alguns pontos do que significa democratizar o crédito. Traduzindo, você precisa ter todas as opções de pagamento no balcão da sua loja. Quantas dessas opções você tem lá? Quantas? E eu vou começar pelo cartão de crédito. Quantos
diferentes fornecedores de cartão de crédito você já testou? Ou tem 2 pelo menos? Porque muitas vezes, não sei se é o caso de vocês, mas eu vejo muito isso, o cliente ligado a um banco, ganha a maquininha do banco e aí fica preso naquele banco. E aí ele ganha uma linha de crédito no banco e o banco bloqueia o crédito a receber daquela máquina como garantia daquela linha de crédito. Você está preso no banco, perde a flexibilidade. Olha alternativas. Olha alternativas. Então, eu sugiro que tenha alternativas mesmo com cartão de crédito. Mas tenha cartão de crédito. Tem que ter. 2, cheque pré-datado. Hoje no Brasil, o mercado ótico ele não é muito praticado. Tá? Se você tiver uma distribuidora, se você tiver uma forma de vender produtos com valor agregado maior, valores maiores, pode ser que você aplique. E talvez agora aí na mente de vocês venha a seguinte frase: mas eu não uso talão de cheque há muito tempo. Pois é. Só que no Brasil, se você pesquisar no site do Banco Central, compensa hoje no Brasil R$1 bilhão por dia em cheque pré-datado. Ele está em algum lugar. Pode ser que ele seja para a sua loja, pode ser que não. Pode ser que seja para a sua distribuidora, pode ser que não. Pode ser que você faça um evento e tenha valores maiores, pode ser que não. Mas é uma alternativa a ser avaliada. Busque informação sobre isso. Pix. Todo mundo hoje vende com Pix à vista. E Pix parcelado? Existe modalidade de Pix parcelado, onde você usa um grande chamariz que está no mercado, porque todo mundo fala de Pix. Pix virou uma brincadeira. Faz um Pix para mim. Me passa um Pix. Faz um Pix. Então navega nessa onda. Agora tenha alguém, um parceiro, uma empresa que possa te trazer essa possibilidade com segurança, com garantia. Dinheiro, cada vez mais escasso, mas receba dinheiro na loja. Boleto bancário, também uma alternativa viável. E crediário. Antes do crediário, antecipação de recebíveis. Quais são as alternativas que você tem hoje de antecipação de recebíveis? Quais são os parceiros? Você tem alguém? Você está construindo o seu histórico de crédito com alguém? Porque existem empresas no mercado em que você vai lá, faz um cadastro com ela, não precisa antecipar nada, R$1, mas ela enxerga o seu histórico. Diferente de um banco. Enxerga o histórico do seu consumidor. E se o seu consumidor é bom, ela abre limites de crédito para você em função do seu consumidor. Então você tem alternativas. Não precisa usar, mas tenha alternativas. E agora crediário. Quantos de vocês têm crediário na loja? Crediário é uma das forças muito grandes do varejo brasileiro. É um produto que ele é muito antigo, muito antigo. Eu já tenho cabelinho branco aqui, né? Mas quem lembra aí da Pernambucanas? Crediário é um dos mais antigos do Brasil. É um mercado que ainda não é monitorado, porque você nem sabe o volume de crediário que gera no país. E toda loja que tem crediário vende. Toda loja que tem crediário. Eu vou falar um pouco da nossa empresa, o que a gente faz, mas a nossa experiência é essa. Você liga o crediário na loja, ela vende. Você tem que cuidar a partir daí do seu fluxo de caixa, porque vai vender, vai ter que suportar essa venda, tá? Mas vai vender. Então, quando você olha para esse painel, me diga, ou diga para você mesmo, quantos desses instrumentos você tem na loja? Porque se você só tiver cartão de crédito, naquele cenário que eu falei lá atrás, de mercado restritivo e inadimplente, com todos os grandes devedores sendo mercado financeiro, sua venda tende a ficar restrita. Então, meu grande convite de tudo que eu falei até aqui é para você olhar para a sua loja e construir as suas linhas de crédito, olhar para a sua loja e avaliar como que você pode colocar no balcão da loja os diferentes instrumentos para que você não perca mais uma venda. O consumidor vai ficar cada vez mais disputado. E eu acredito, olhando para o cenário que a gente está vivendo, porque veja, em março de 2025, a gente tinha
7 milhões de pessoas no Serasa. Em março de 2026, 8,9 milhões. Só pesquisar na internet. Cresceu. Não vai se resolver no curto prazo. Não vai. Não vai. Aconteça o que acontecer no país, não se resolve. Então, como você está se preparando para isso? O que a gente faz? A nossa empresa trabalha com crédito há 42 anos no país. Né? Nasceu lá atrás, no mercado de cheques, e aprendeu e construiu informação ao longo do tempo e desenvolveu diferentes produtos. Então, quando eu falo desse mercado, de você olhar para o balcão, eu vejo o varejo, vejo o que acontece, né? Vejo o quanto é desafiador você empreender no país. Eu gosto do empreendedor, eu sou empreendedor, gosto do empreendedor, é sensacional quando você faz o seu negócio dar certo, é desafiador, é desafiador. Noites que a gente fica sem dormir, final de semana que você fica preocupado, você vai inaugurar uma loja, é loucura, é loucura. Empreendedores no Brasil são pessoas diferentes. Às vezes as pessoas não compreendem essa gente. Eu concordo. Agora, esse mesmo ímpeto de você fazer alguma coisa, de você aproveitar melhor o que você tem como capacidade, o seu conhecimento, exige no mercado de hoje que a gente cuide de caixa e cuide de crédito. Lembra da primeira frase que eu falei? O mercado não existe sem crédito. O Brasil é um mercado que acontece com crédito. Nós estamos aqui na feira, do outro lado, lá no Multicrediário. Nosso produto principal aqui tem crediário, mas tem parceiros nossos para você falar sobre antecipação, sobre alternativa de cartão. E, gente, você não precisa fazer negócio conosco, não. Tá certo? Eu estou aqui falando da minha empresa, mas não precisa. Mas não deixe de entender as alternativas. Compreender o quanto isso pode ajudar a sua loja a ter mais segurança, melhor crescimento. O nosso produto crediário é com garantia, então você vai vender, vai aumentar a sua venda, vai crescer e vai ter garantia em caso de inadimplência. Nós temos redes grandes no Brasil, clientes, Diniz, Carol, Mercadão, Instituto no Paraná e 1.500 grupos de redes espalhados pelo país só de ótica. A gente sabe trabalhar com ótica. Meu convite para vocês conhecerem, mas, independente de fazer negócio conosco, compreenda o que a gente está dizendo e cuide da sua empresa. Porque o cenário, na minha visão, como eu mostrei antes, os números estão dizendo isso, vai exigir de nós essa preparação. Democratizar o crédito não é discurso de marketing, como eu falei, é uma urgência nacional. Porque o varejo vai precisar. E toda urgência é uma oportunidade para quem está pronto. Se prepare. Se você não está pronto, se prepare, se organize. Comece um crediário, vê alternativa de máquina de cartão, um fornecedor de crédito para você de antecipação, cadastre com ele, acompanhe. Talvez você nunca use. Tá? Não é mais só sobre vender. É sobre vender e receber. Porque vender, na realidade, todo mundo vende. Agora, fazer o dinheiro sair e voltar é um desafio. Tá? E no mercado de hoje, os números estão dizendo isso. É um desafio que vai exigir inteligência, vai exigir a gente compartilhar com parceiros uma solução que ajude a nossa estratégia. E para fechar, a pergunta de ouro é: você vai esperar que o problema bata na sua porta ou você vai se antecipar e aproveitar a oportunidade de enxergar as diferentes alternativas? Obrigado.